Olá, muito bom dia! Eu sou Ana Angélica. Hoje, no dia 12 de dezembro, quinta-feira, eu vim aqui para compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus, trazendo fé e esperança para o seu coração. Você está no melhor lugar que poderia. Você está no colo do Pai. Vamos à mensagem de hoje? Está lá no Salmo de número 91, versículos 1 e 2, que dizem assim para nós: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Muitas vezes, por conta das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, temos a sensação de que Deus está distante e indiferente ao nosso sofrimento. Porém, a Bíblia está repleta de promessas. Ela afirma que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Ele é aquele que faz qualquer coisa para nos ver bem. O nosso Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida e nunca estaremos sozinhos e desprotegidos quando estivermos em seus braços. Por mais difícil que seja a sua realidade, você sempre encontrará refúgio e proteção no Senhor. Você não precisa ter medo. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso mais de 300 vezes. A ordenança é: não tenham medo. Esse é um problema que muitos de nós enfrentamos. Deus sabe que se eu não me livrar do medo, Ele vai me roubar o potencial. Vai também roubar as forças das pessoas que andam ao meu redor. O medo nos governa para o bem ou para o mal. O medo nos acompanha desde muito tempo. Ele parece uma assombração. O medo, ele muitas vezes aparece quando eu me preocupo com uma possível separação dos pais, o medo de monstros enquanto eu sou criança. O medo aparece lá no momento dos monstros que a gente acha que tem debaixo da cama. Mas a gente cresce e o medo continua. Medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de morrer, medo de acidente. São inúmeros os medos que possuímos. Mas ter medo não é tão ruim assim. Por isso, o próprio Deus deixou em nós uma certa porção, porque é através do medo dosado que nós vamos usar de sabedoria para nos proteger dos perigos inesperados. Provérbios, no versículo 7 do capítulo 1, diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Disse que de 10 pessoas, 9 têm medo. E essa que não tem medo, na verdade não tem um medo extremo, mas ainda assim elas vão encontrar medo do futuro, medo de situações difíceis, medos de alguns objetos, de alguns animais. Pois é, o que você acha que o medo é capaz de fazer? Vou te falar a primeira coisa. O medo, ele desrespeita Deus. O medo é capaz de nos fazer desrespeitar uma ordem recebida de Deus. O povo de Faraó, quando saiu do Egito, recebeu uma promessa de entrar numa terra que seria prometida para eles. No meio do caminho, passando pelo deserto, o povo teve medo. E através desse medo, foi muito difícil. Na verdade, a maioria das pessoas que saíram do Egito com a promessa, que viram os milagres de Deus acontecendo, como, por exemplo, a abertura do mar, como os soldados de Faraó serem vencidos, ainda assim, o medo
fez com que eles desrespeitassem os planos de Deus e não vivessem a promessa. O medo também, em algumas situações, distorce o propósito de Deus para as nossas vidas. Pois é, o medo, ele é imprevisível. Pois é, o medo é bem previsível. Quando nós sentimos medos, nós somos tentados a acusar, a mentir, a ofender. Tudo isso para não admitir que estamos com medo. E também para não termos que enfrentar as decisões que teríamos de enfrentar caso não tivéssemos tanto medo. Tudo isso aconteceu também com o povo de Israel. O propósito de Deus era dar ao povo uma terra prometida. Haviam gigantes naquela terra, porém, Deus já havia dito que daria aquela terra para eles. Mas o maior gigante não era aquele que estava em Canaã. O maior gigante enfrentado pelo povo era aquele que estava no coração deles. O medo também pode desencorajar você. O medo é contagioso. A Bíblia conta que Deus mandou 10 espias olharem a terra que ele havia prometido. A Bíblia narra que Deus mandou 12 espias para olhar a terra que ele prometeu ao seu povo. Quando chegaram lá, viram que a terra era boa, porém, 2 apenas viram coisas positivas na terra. Os outros 10 avaliaram que os gigantes eram maior do que eles e acabaram trazendo esse medo para o restante do povo. Você sabia que o seu medo pode te desencorajar e desencorajar quem está ao seu redor? O medo também desconsidera as promessas de Deus. O que Deus estava pedindo para o povo era apenas para que o povo acreditasse, para que pudesse tomar posse daquilo que Deus havia prometido para eles. Mas eles não acreditavam nas promessas daquele Deus que tinha já feito coisas tão extraordinárias na vida deles. O medo também nos faz desobedecer aos princípios de Deus. Sejamos francos, medo é a mais pura e a mais simples desobediência levada ao extremo. Ele nos impede de aceitar as promessas de Deus, por isso é que o Senhor repete mais de 300 vezes: não tenha medo. Como é que nós vamos combater esse medo? Se eu já disse que de 10 pessoas, apenas uma consegue se livrar do medo. Eu posso combater o medo quando eu conheço as promessas de Deus para a minha vida. O Salmo de número 27, versículo 1, Davi ele fala que o Senhor é a luz dele, que o Senhor é a salvação dele e que ele não precisa temer nada que lhe aconteça. Quando eu e você reconhecemos o medo e confessamos o nosso medo, nós vamos encontrar a luz e a salvação de Deus para a nossa vida. Ainda combatendo o medo, eu preciso aprender a ter fé. Esse mesmo Salmo de número 27 vai nos dar algumas orientações. Davi começa a declarar o que ele sabia a respeito de Deus. E ao declarar isso, ele tinha fé para dar continuidade. Também é necessário suplicar a Deus pelas soluções que precisamos. Davi reconheceu o medo, pediu socorro e suplicou. Fez daquilo que ele sabia o seu próprio pedido. As palavras que Davi usou fez com que ele suplicasse por socorro a Deus. Finalmente, quero deixar aqui para você uma forte orientação. O quarto passo para deixar o medo é entrar em ação. Após a confissão, a fé, a súplica, nós precisamos agir. E o versículo 14 do Salmo 27 vai dizer o seguinte:
espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ou seja, a ação que eu tenho é de esperar. Esperar vem do verbo esperançar. Vem de uma ação de fé e de coragem que eu vou manter em Deus para alcançar as promessas que Ele me fez. Davi, nesse salmo, nos convida a seguir com força e com coragem, com fé no Senhor. Davi está dizendo que após confessar o medo, abraçar as promessas de Deus pela fé, suplicar em Deus em oração, devemos então seguir com força, fé e coragem. Você vai combater o medo, vai agir com fé e vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você. Se você tem passado por momentos de tribulação, por momentos de dificuldade, tem encontrado dificuldade em manter-se em fé e em atividade em Deus, nesse momento, coloque o seu pedido de oração. Escreva nos comentários quais são as suas dificuldades. Teve dúvida no que foi dito? Eu também quero te ouvir e compartilhar novas soluções. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar aqui diante dos teus filhos que estão ouvindo nessa manhã o devocional Colo do Pai. Pai querido e amado, Tu és um Deus presente, um Deus que sempre atende às nossas necessidades. Eu então coloco-me juntamente com os meus irmãos diante de Ti, pedindo que o Senhor afaste do nosso coração o medo, que através do conhecimento da Tua palavra e das verdades escritas nela sobre nós, esse medo possa ser diminuído no nosso coração e que não nos impeça de viver as Tuas promessas, pois Tu és o nosso refúgio e socorro bem presente nos momentos de angústia. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Combata o medo com fé nas promessas em Cristo, combata o medo com o auxílio de uma família da fé. Esse foi o nosso devocional Colo do Pai, o melhor lugar que você poderia estar. Que bom que você veio e amanhã tem mais. Amanhã você vai entender que a sua jornada pode até ser longa, mas o importante é que você chegue lá. Não deixe de participar, compartilhe com outras pessoas, alegre o seu coração com palavras que te fortalecem e te motivam a viver a vida abundante que Deus preparou para nós. Não esqueça de tocar o sininho e ter sempre renovado o convite para estar conosco no Colo do Pai.